Que você esteja bem e em paz. Estamos dando início agora a uma série de estudos, serão em 10 etapas, a respeito dos 10 mandamentos. Cada vídeo, o objetivo é abordar um mandamento, tá? Então, será uma sequência de 10 vídeos, ou 10 aulas, né? 10 estudos, tá? É claro que será um estudo resumido, não aprofundado, pela questão aqui da filmagem que eu disponho, né? Não disponho de muito tempo. Então, essa série de estudos se dará em 10 etapas resumidas, sucintas, tá? Não muito aprofundada. Mas eu espero que o Senhor Deus estenda a sua graça a mim e a todos vocês que acompanharem esses vídeos e que esse estudo possa nos edificar. Que o Senhor Deus possa trabalhar em nosso coração e na nossa mente através desta motivação de fazer esses estudos, tá? Eu tenho observado que muitas pessoas elas demonstram pensar que os 10 mandamentos eles foram abolidos, que eles não precisam mais ser observados, que não existe problema em quebrar esses mandamentos. Alguns até chegam a dizer coisas do tipo: não, isso era coisa lá de judeu, não tem nada a ver com a Igreja de Cristo hoje, a igreja não precisa observar os mandamentos. E isso é um grande erro, né? É um erro gravíssimo, né? E pode até se tornar fatal na vida espiritual da igreja e do cristão. Os 10 mandamentos eles estão sim em vigor, porque além de serem uma lei dada pelo próprio Deus, ele é um código moral absoluto, perfeito, né? Diversos países fundamentaram seus códigos civis e códigos penais, inclusive, nos 10 mandamentos. A base desses códigos, os 10 mandamentos. Então é o código moral mais perfeito e completo apresentado até hoje. E ele vem do próprio Deus. Então, ele não foi abolido. Ele deve ser guardado e praticado. Os 10 mandamentos devem ser ensinados. Devem ser ensinados para a comunidade cristã, devem ser ensinados para a sociedade e nas nossas famílias. Nós devemos ensinar os 10 mandamentos para as crianças. Os 10 mandamentos é um código moral perfeito, como eu disse. Imagine por um instante que todas as pessoas do mundo guardassem os 10 mandamentos. E elas observassem e guardassem os 10 mandamentos. O mundo certamente seria muito melhor, tá? Um resumo clássico aqui dos 10 mandamentos, tá? Claro que em cada vídeo nós vamos abordar cada um dos mandamentos. Aqui, um resumo básico, tá? Os 10 mandamentos eles são formados dessas 10 leis. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, com a intenção de adoração. Não adorarás, nem lhes dará culto. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Lembra-te do dia do descanso, para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então, em síntese, esses 10 mandamentos, que proporcionam um código moral perfeito, ele deve ser observado, sim, pela Igreja de Cristo, pela sociedade, e devemos principalmente ensiná-los, né? Principalmente, não, é muito importante que nós os ensinemos para as crianças, tá bom? Então são 10 pactos de aliança, formado pela fidelidade para com Deus e o bom relacionamento entre as pessoas, tá bom?
Então, os 10 mandamentos, eles estão acima de culturas e acima de épocas. Tá? Não existe uma cultura no mundo, costumes de alguma nação, que possa chegar ao ponto de dizer, não, nós dispensamos esse código moral. E também não existe o empecilho da época. Os tempos mudam, as coisas mudam, né? A sociedade ela evolui no conhecimento científico, na tecnologia, no comportamento, mas os 10 mandamentos, eles continuam sempre em vigor, porque eles são necessários para o bom convívio das pessoas, né? Para a vida pessoal, tá? Antes de abordarmos o primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim, eu quero convidar você, se você tiver uma Bíblia aí, a abri-la no livro do Êxodo, capítulo 20. Tá? Existe um preâmbulo aí, um preâmbulo, né? um prefácio, antes da exposição, né? E você pode observá-lo aí nos versos 1 e 2 do capítulo 20 de Êxodo. Tá? Êxodo 20, versos 1 e 2. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então nós vemos que aqui tem um preâmbulo, tem um prefácio. E esse prefácio indica quem está ordenando esses 10 mandamentos. Tá? Então aqui diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, que te tirei da casa da servidão. Então esse prefácio, esse preâmbulo, apresenta o próprio Deus como autor desta lei. Isso aqui é interessante a gente observar uma coisa. Os reis, reis e governantes em geral, eles tinham por hábito assinarem os seus editos. Então eles assinavam no final dos editos, colocavam aquele anel com seu brasão no final para dar autenticidade. Mas quando os editos dos reis ou dos governantes, eles eram de suma importância, esses reis e governantes afixavam seus nomes antes do edito. Então eles colocavam o rei de tal nação e o nome dele tal, faz saber que. E aí vinha então a relação ali de cumprimento. Isso é uma forma de comunicação. Isso mostrava para os súditos, para aqueles que lessem o edito, o nível de importância que era aquele edito. Então quando a pessoa via que estava fixado o nome do rei logo no começo, eles então davam uma importância maior e dedicavam uma obediência maior. Normalmente vinha acompanhado de leis severas para o caso da contravenção, né, da transgressão daquele edito. Então, quando vinha acima, fixado acima daquele edito, o nome do rei, era porque o rei estava comunicando ao povo que eles deveriam dar máxima importância, máxima atenção a isso. Então esse preâmbulo dos 10 mandamentos, ele é muitíssimo importante, tá? Porque Deus, ele se apresenta como autor daquelas leis, como sendo aquele que está determinando aquilo, e como o rei soberano, supremo, que tem autoridade inclusive para tirar o seu povo da servidão, de escravizar, de escravidão, de sujeição a outras nações. Então, o verso 1 e 2: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, quando Deus ele faz esse preâmbulo e ele coloca, ele está dando uma autenticidade e chamando a atenção dos leitores para darem importância e obediência máxima a esses mandamentos que viriam a seguir, tá bom? Então vamos lá ao primeiro mandamento. O primeiro mandamento está aqui no verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Bom, o que foi apontado no prefácio
entra diretamente nos 10 mandamentos através do primeiro. Ele não serve, esse prefácio, onde Deus se apresenta, ele não serve apenas para o primeiro mandamento. Ele serve para os 10 mandamentos. A atenção e o cuidado para obedecer os mandamentos são iguais em todos os níveis, do 1 ao 10º, todos no mesmo grau de obediência, né? Mas esse preâmbulo que Deus faz, ele entra diretamente no primeiro mandamento. Então, se nós lermos juntos, nós vamos sentir o peso disso. Se nós lermos o preâmbulo e o primeiro mandamento, se nós lermos ele de uma forma única, nós vamos ver a autoridade desse Deus, né? Então, falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa do Egito, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, embora o preâmbulo não sirva apenas para o primeiro mandamento, mas ele entra diretamente nos 10 mandamentos pelo primeiro. Não terás outros deuses diante de mim, né? Então, o Senhor mostra aqui que ele é um rei soberano, um rei universal, e que decretou aquela lei para ser seguida perpetuamente pelas pessoas, porque este código moral é importante que seja observado para que não hajam consequências desgastantes ao longo do tempo na vida da pessoa, né? Então, a primeira parte é o relacionamento do homem para com Deus, e a segunda parte é o relacionamento das pessoas entre si, os relacionamentos interpessoais, com essa autoridade de quem deu, aquele que tem toda a autoridade, domínio e poder, tá? Então, o objetivo do primeiro mandamento é temer a Deus, né? E não ter outro Deus acima dele, tá? Conhecer e reconhecer ao único Deus vivo, verdadeiro, que é o Criador dos céus e da terra, que é esse que deu o mandamento, tá? Então, o objetivo do primeiro mandamento é temer a Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, verso 58, diz: para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Então, o objetivo é levar o homem ao temor de Deus, que é o princípio da sabedoria. Lá em Provérbios capítulo 9, verso 10, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o objetivo do primeiro mandamento é conhecer e reconhecer o Senhor Deus como o único Deus, soberano sobre todas as coisas, único Deus, e não colocar falsos deuses ou outros deuses acima dele, né? Tendo este temor, porque o nome de Deus, ele é glorioso e terrível. Então nós devemos ter este temor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência àqueles que temem a Deus. Então a própria palavra lei, no hebraico, Torá, significa algo como guiar a pessoa para o alvo, né? Então a palavra Torá, ela tem esse sentido aí, que é guiar a pessoa para o alvo. Então essa lei, ela não é apenas para manter a pessoa presa num código que Deus criou, não. É para manter a pessoa em segurança até ela alcançar o objetivo, que é a vida eterna. E manter, como eu disse anteriormente, manter o mundo de forma cordata, em paz, respeitosa uns com os outros e para com Deus, né? Então, Torá significa algo como guiar a pessoa até o alvo, que é Deus, o manancial da vida. Assim como o Evangelho foi escrito para que nós creiamos em Cristo e, crendo, tenhamos a vida eterna. Olha só lá em João, capítulo 20, Evangelho de João, né? Capítulo 20, nos versos 30 e 31, João, ele diz o seguinte, João capítulo 20, verso 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais
que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então nós vemos que a lei, o código moral de Deus, os mandamentos que Deus apresenta, é para guiar a pessoa em segurança até o alvo, que é a salvação em Cristo, a vida eterna. Por isso que fala, eu sou o Senhor teu Deus, não tenha outros deuses diante de mim. Né? Isso é importante a gente entender pelo seguinte, muitas pessoas elas podem pensar assim, não, mas eu jamais terei outro Deus diante de mim que não seja o Deus verdadeiro. Mas essas pessoas podem se enganar, porque o coração humano é extremamente corrupto. E o ser humano ele tem uma facilidade para criar seus próprios ídolos, criar seus próprios deuses no coração. Calvino disse certa vez que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E de fato porque o coração é corrupto e ele inventa seus deuses com muita facilidade. Olha só o que o apóstolo Paulo fala aqui na carta aos Filipenses, capítulo 3. O apóstolo Paulo fala aos Filipenses, capítulo 3, de 17 a 21. Se você quiser acompanhar, olha só. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Olha só, verso 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. Atenção aqui. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, o excesso de cuidados e preocupações com as coisas terrenas, quando nós colocamos essas coisas acima de Deus, e quando nós fazemos o nosso mundo particular girar em torno dessas coisas terrenas, nós estamos colocando um outro Deus acima do Deus vivo. Mesmo que nós creiamos de forma sincera que nós não temos outro Deus acima dele. Mas aqui está dizendo que o Deus dessas pessoas é seu próprio ventre, ou seja, seus próprios interesses pessoais. É o que ela gira em torno, ela gira a vida dela em torno de preocupações e cuidados terrenos com a sua própria vida. Então o seu Deus é o seu ventre. E aí ela está quebrando o primeiro mandamento, que é não colocar outros deuses acima do Deus vivo. Então o dever de cada um de nós é conhecer e reconhecer Deus como o único Deus verdadeiro. Então nós vemos que, como essa passagem que eu li aqui de Filipenses, é fácil quebrar esse primeiro mandamento se nós não tivermos atenção devida, né? Esse mandamento pode ser quebrado quando nós não damos importância às coisas de Deus, quando nós não damos importância à palavra de Deus, quando nós não damos importância aos atributos de Deus e quando nós não damos importância no nosso relacionamento com Deus. Então, algumas coisas, se nós fizermos isso, de não darmos a importância devida a Deus, alguma coisa vai estar neste lugar de importância na nossa vida. Será o número 1 na lista de prioridades, né? Então, dessa forma, nós não estamos colocando Deus acima de tudo. E aí, então, estaremos criando nossos próprios deuses. E esses deuses podem ser pessoas, bens, uma carreira profissional, estudos, falsas crenças, né? E muitas outras coisas, tá? Até mesmo um time de futebol, né? Até mesmo uma série da Netflix, que muitas vezes nós damos mais importância a essas coisas do que propriamente as coisas de Deus. Às vezes a pessoa fala, eu não vou na igreja hoje porque eu estou um pouco cansado e eu não quero ir e tal, e deixa a adoração de lado, mas ela não passa um dia sem navegar nas redes sociais, por exemplo.
Para isso não existe cansaço. Então essas coisas, elas podem estar sendo colocadas em primeiro lugar e não o Deus vivo. Neste caso, a pessoa estará quebrando o primeiro mandamento. Seu Deus é seu próprio ventre, né? O apóstolo Paulo diz que o ídolo que nós criamos no nosso coração, o ídolo não é apenas lá uma estatuazinha de barro, né? Ou de gesso. Também é, mas muitas vezes nós criamos ídolos imaginários no nosso coração. Como estou dizendo aqui, as coisas que colocamos acima de tudo, né? Até acima de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala que o ídolo, por si mesmo, ele não é nada. Mas quem adora os ídolos é a demônios que adoram. Então nós vemos aí a complexidade de quebrar o primeiro mandamento. E como é fácil quebrá-lo se nós não tivermos a atenção necessária. Se nós não pararmos para pensar a respeito dos 10 mandamentos, a respeito do primeiro mandamento, possivelmente nós poderemos quebrá-lo. Bom, como cumprir o primeiro mandamento na prática? Aqui em Mateus capítulo 10, eu tenho uma sequência aqui de versículos, mas eu creio que não será possível ler todos, né? Mas em Mateus capítulo 4, no verso 10, diz assim, olha só. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, nós devemos cumprir o primeiro mandamento adorando e glorificando a Deus, ou seja, prestando culto a Ele. Adorando e glorificando. E glorificar a Deus não é simplesmente dizer glória a Deus, mas é glorificá-lo com a nossa vida, tendo a preocupação de não quebrar o primeiro mandamento, que foi dado pelo Rei Supremo, né, que se identifica logo ali naquele preâmbulo como o Deus vivo que tirou o povo do Egito, da casa da servidão. Então, cumprimos os 10 mandamentos cultuando a Deus, adorando, glorificando, pensando e meditando nele, né? O Salmo 63, verso 6, vamos encontrá-lo aqui. Salmo 63, verso 6. Salmo 63, verso 6. Diz assim: no meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito, durante a vigília da noite, porque tens sido meu auxílio, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Então nós vemos aqui que pensar em Deus, meditar em Deus, é uma forma de cumprir o primeiro mandamento, como o salmista diz aqui, né? Eclesiastes 12, verso 1, também nos aponta aqui que nós devemos lembrar de Deus, uma forma de guardarmos, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Então lembra-te do Senhor teu Deus. Então adorá-lo, glorificá-lo, cultuá-lo, pensar nele, meditar nele, lembrar-se dele, apreciá-lo. Salmo 71, 19. Salmo 71, 19. Olha só que bonito. Salmo 71, verso 19. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? O salmista está apreciando Deus. Nós devemos apreciá-lo, apreciar os seus feitos, meditar, lembrar dos seus feitos, honrá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo, temê-lo, crer nele, confiar nele, esperar nele, invocá-lo, prestar-lhe
obediência, submissão e culto. Uma outra forma também que temos de guardar o primeiro mandamento é ficarmos tristes e até indignados quando alguém ofende a Deus. É nós não compactuarmos com isso. Não precisa brigar com a pessoa, mas indigne-se quando você vê alguém, ou na televisão, ou nas redes sociais, ou no seu círculo de amigos, quando você vê alguém que ofenda a Deus, fique indignado. Eu me lembro certa vez eu trabalhava numa empresa e um jovem lá começou a trabalhar lá e ele blasfemava muito contra Deus. E um dia eu nem vou mencionar o que ele falou, mas um dia era de manhã assim, nós estávamos lá para começar o dia de trabalho e aquele jovem, ele simplesmente faz uma ofensa terrível a Deus. E aquilo deixou até o ambiente pesado, né? É triste de ver uma pessoa sem temor, que não sabe o que está fazendo, quebrando o primeiro mandamento dessa forma. E eu fiquei triste, eu fiquei indignado. A minha vontade era levantar ali e abrir uma discussão com aquele rapaz e defender a Deus, mas eu acabei me controlando, graças ao bom Deus, e para evitar uma situação pior ali, mas algo que fez mal. E fez mal a outras pessoas lá também, porque o clima ficou mesmo muito ruim, né? Então, sentir indignação quando Deus é ofendido, ficar triste quando Deus é ofendido, não compactuar com isso. Às vezes numa roda de amigos alguém ofende a Deus e os outros compactuam, outros aceitam, outros dão risada. Não, nós devemos falar assim: olha, eu não aceito isso, e nem que for fechar o semblante ou não compactuar. Não precisa brigar ali, discutir com a pessoa, mas não compactue com isso. Não quebre o primeiro mandamento por causa da insensatez dos outros, por causa da loucura de outros que não sabem o que fazem. Não quebre o primeiro mandamento, tá bom? Confie que Deus, Ele estará te abençoando na sua obediência. Obedeça, não quebre o primeiro mandamento, tá? Uma outra forma, né? Aliás, essas citações que eu estou fazendo aqui é um conjunto de regras para nós cumprirmos, né? Todas elas juntas, né? Compactadas, né? Elas nos levam a cumprir o primeiro mandamento, né? Ter cuidado para agradá-lo. Como que eu faço isso? Observando as Escrituras, vendo o que realmente Deus quer e o que Deus não quer. Prestar um culto verdadeiro a Deus, não um culto que é nascido na imaginação humana. As pessoas pensam assim: se eu fizer isso no culto, se eu colocar esse elemento no culto, o culto vai ficar mais bonito, vai agradar a Deus. A intenção pode ser ótima, mas nós não estaremos agradando a Deus se nós prestarmos um culto a Ele diferente do culto que Ele pede nas Escrituras. Então o culto que nós devemos prestar a Deus é o culto que Deus pede nas Escrituras. Dessa forma que nós vamos agradá-lo, na nossa obediência. Não adianta eu querer colocar elementos no culto que eu particularmente acho que aquilo ficaria bonito, que seria atraente para as pessoas, que talvez reunisse mais pessoas no nosso convívio litúrgico, cristão, mas se Deus não está pedindo aquilo na sua palavra, né, aquilo não vai agradar a Deus, porque Deus pediu o seu culto da forma que lhe agrada, e nós, como seus servos, nós que queremos, desejamos guardar o primeiro mandamento, nós vamos prestar o culto que agrade a Deus. Um culto onde nós não vamos correr risco de ter elementos profanos. Porque às vezes não é má intenção da pessoa, mas é desconhecimento mesmo. E desconhece o que Deus pede no culto. E coloca elementos ali que vão desagradar a Deus e podem profanar
Nós temos visto aí o que tem acontecido em muitas igrejas, né? Profanações na liturgia do culto a Deus, e fazendo exatamente o contrário daquilo que Deus pede, né? Eu nem, como eu disse, às vezes a pessoa está com boa intenção, eu nem questiono a intenção da pessoa, mas eu questiono o porquê. Se Deus revelou a sua vontade na sua palavra, por que não observá-la? Por que criar elementos externos para colocar num culto elementos que Deus não pediu? Então, dessa forma, nós não estamos agradando a Deus, né? Então, como que nós vamos cumprir o primeiro mandamento? De Êxodo, capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Colocando, de fato, Deus e sua justiça em primeiro lugar. Como Jesus ensinou. Colocar, de fato, Deus e sua justiça em primeiro lugar. Prestando um culto a Ele, o culto que Ele pede, com os elementos que Ele pede nas Escrituras, com nada externo, nada que venha de fora. Por mais bonito que possa parecer, nada que venha de fora, somente o que Ele pede nas Escrituras. Um culto extremamente fiel, uma liturgia extremamente fiel a Deus. Tá? Adorá-lo, glorificá-lo, pensar nele, meditar nele, lembrar dele, apreciá-lo, honrá-lo, temê-lo, crer nele, confiar nele, esperar nele, prestar obediência, prestar submissão, prestar o culto verdadeiro, sentir indignação e tristeza quando Deus é ofendido. Abro um parênteses aqui. Não precisa entrar em conflito com a pessoa, não brigue com ninguém, mas não compactue com aqueles que ofendem a Deus. Entristeça-se com isso. Fique indignado ou indignada com isso, tá bom? Ter cuidado em agradá-lo, isso só é possível observando a sua palavra. E andar humildemente com ele, sem soberba, sem prepotência, procurando conhecer cada vez mais dele e andar com ele humildemente. Assim você estará cumprindo de forma geral, né? Uma apanhada geral, você estará cumprindo o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, evitando o excesso de cuidados terrenos, colocando essas preocupações acima de Deus. Confie em Deus em primeiro lugar, tá bom? E para terminarmos, irmãos, eu quero deixar aqui uma passagem com os irmãos, com as irmãs, que está no livro de Malaquias. Profeta Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 16. Olha só, associe isso ao cumprir o primeiro mandamento. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Não tenha outro Deus acima do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Que Deus abençoe a sua vida.